Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, saudações no Cristo Redentor. Hoje, dia 3 de agosto, terça-feira, da 18ª semana do tempo comum. O nosso buscar a Deus deve ser incessante. Deus, em seu infinito amor e em sua infinita graça, sempre vem ao nosso encontro. É muito bom, queridos irmãos, queridas irmãs, estarmos com Deus e sentir que Ele jamais nos abandona. Deus nos ampara e nos escuta. Somos sempre velados pelo amor de Deus. E por isso queremos ouvir, meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar, a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste episódio que acabamos de ouvir, nós vemos que saciados, todos voltam às suas atividades corriqueiras. O povo para suas casas, os discípulos para a sua missão, e Jesus se retira para abastecer-se, para encher-se espiritualmente. Aos discípulos, apavorados pelas águas agitadas, pelo vento contrário, símbolos de tribulações que afetam a igreja, que afetam as nossas famílias, que afetam as nossas vidas, Jesus se apresenta como aquele que domina as forças da natureza. Sou eu é a expressão máxima da identidade de Jesus. Pedro reconhece e quer fazer o que o mestre faz, andar sobre as águas. Mas sua fé é insuficiente e começa a afundar. E Jesus, pela sua graça, pelo seu amor, o salva. Os discípulos ficam maravilhados e reconhecem em Jesus a presença de Deus. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Terminada a travessia, os habitantes do lugar reconhecem Jesus e levam até eles muitas pessoas que precisam de cura. Tocando o Mestre, ficam curados. Queridos irmãos, queridas irmãs, quantas vezes em nossas vidas
nós também podemos dizer: Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, por tantas graças, por tantas bênçãos, por tantas coisas que ele realiza em nossa história. O grande convite para nós hoje é exemplo de Jesus, aprendermos dele a dedicação ao reino, doando toda a nossa vida para saciar a fome, a dor e curar as feridas dos nossos irmãos. Queridos, nas tempestades da vida, ondas agitadas, águas fortes, fazem parte. Porém, temos a certeza, Jesus sempre estará perto de nós. Jesus nunca nos deixa sozinhos, Ele nunca nos abandona. Ele é Deus conosco. A vida é uma grande travessia, cheia de ondas bravas e ventos fortes. Que nunca nos bata o desânimo, o medo, o cansaço e a falta de fé, pois com Jesus tudo é possível, tudo é ser transformado, tudo é renovado. Somos homens e mulheres, fortes na fé, alegres na esperança, e nada poderá vencer ou abater a nossa coragem. Que Deus nos abençoe e nos conceda um iluminado dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.